Fala aí, developers, tudo bem? Aqui é o André Jacon, sou tech lead aqui da Mobsale e eu resolvi dar início a essa nova série falando sobre algumas stacks que estão mais em alta aí no mundo da tecnologia. Resolvi adotar esse formato de vídeo para a gente tentar tornar isso mais dinâmico. Eu tenho um blog que eu escrevo desde 2003, então eu tenho muito conteúdo lá. Toda a minha trajetória, minha carreira foram registradas nesse blog e eu resolvi modificar um pouco nesse formato de conteúdo e resolvi dar sequência aqui no canal. Esse canal do YouTube eu tenho ele há muito tempo, principalmente eu utilizava esse canal mais para fazer divulgação de conteúdos técnicos, mas eu vou começar a criar conteúdos hands-on, para estar exemplificando algumas coisas bacanas com vocês. Bom, dentro desse nosso primeiro exemplo, eu vou começar a dar alguns exemplos práticos sobre algumas linguagens que estão mais em alta e hoje a gente vai falar sobre Python, mais especificamente sobre text-to-speech, algumas coisas bem legais, bem interessantes que dá para fazer com o Python. Então, é um exemplo muito prático, muito simples. Esse exemplo também está disponível lá no meu GitHub para vocês poderem aperfeiçoar esse código. Então, esse código, eu levo ele como um exemplo mais para quem está começando aí com a linguagem, para entender o poder que o Python possui para tanto trabalhar com automação, trabalhar com infraestrutura, segurança e até mesmo inteligência artificial e machine learning, que é uma das áreas que, de fato, a gente sabe que ele se dá muito bem aí. Então, vamos direto ao código. Bom, antes de mais nada, eu criei uma pasta aqui para o nosso exemplo dentro da minha área de trabalho. Tá? Eu vou utilizar aqui o VS Code como navegador padrão para a gente poder exemplificar aqui. Você pode utilizar o editor da sua preferência. Eu prefiro o VS Code, na verdade eu uso qualquer coisa, até mesmo o VI, eu me dou muito bem. O VI eu uso mais para fazer suporte remoto, principalmente em máquinas remotas, através de Shell, mas o VS Code tem muita coisa legal que dá para você fazer integrações, autodeploy, tem muitas extensões legais, tem inclusive uma extensão não, um tema que eu fiz, está disponível lá no VS Code Marketplace, que ele chama Dopamina, e tem um outro também chamado Cyberpunk. Deixa eu verificar. Esse formato vai ser um formato meio bate-papo, então algumas coisas que fugirem aí a gente confere aqui em tempo real. Então esse aqui é o Dopamina, é um dos temas que eu criei, está disponível aí para vocês poderem baixar, se vocês forem no seu VS Code, escrever Dopamina, vocês vão ver que tem aí o tema aqui desenvolvido. Ele foi baixado já 537 vezes. Pô, e não tem nenhuma estrelinha. Tudo bem, se alguém estiver utilizando, se alguém se interessar em utilizar esse tema, por favor, dá uma ajuda pra gente aí, pelo menos uma estrelinha. Tá legal? Pô, se ele for feio também não tem problema, coloca nos comentários aí, mas enfim, vamos direto ao nosso foco aqui. Então eu vou criar um arquivo, o nome desse arquivo vai se chamar tts.py, certo? Tem algumas bibliotecas que nós iremos utilizar dentro desse exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui a instalação delas. Eu vou estar usando o PIP3. Uma delas é o GTTS.
eu já tenho ela instalada, por isso que ele não vai baixar nada. A outra é o não, Mixer, desculpa. Certo? Ok, instalado nossas bibliotecas, vamos iniciar aqui a codificação. Então, o intuito aqui é a gente utilizar 100% Python. Então, a gente vai criar um script onde tudo que for digitado, tudo que for dado de entrada no nosso input, ele vai salvar um arquivo MP3 e o Python vai disparar uma ação onde a gente vai utilizar o recurso de speech to text para poder falar o que foi digitado, tá? Então, a gente vai começar importando aqui o OS. Depois nós vamos importar o sys. Vamos utilizar aqui o GTTS. Opa, TTS. Certo? Vamos utilizar aqui o método Pygame do nosso mixer. E aqui é o seguinte, nós vamos criar uma variável chamada typed speech file, onde eu vou colocar o nome de typed.mp3. Esse nome aqui você pode utilizar um nome que seja mais sugestivo, um nome que você queira. Eu vou usar o OS System, vou chamar um comando shell, tputclear. Esse comando ele vai funcionar especificamente no Linux e também no macOS. A gente não tem esse comando no Windows, tá? Então eu estou utilizando aqui nossa plataforma, o nosso ambiente é um ambiente macOS. Aqui eu estou usando o macOS Catalina para o nosso exemplo. Ok, então eu vou criar aqui uma variável welcome, onde ele vai receber uma string. Vou colocar aqui um exemplo. Tá? Essa string aqui é a string de introdução aí do nosso script. É a string que vai introduzir nosso input de comandos aí, tá? Dentro do nosso script Python. Certo? Então, ok. Nós temos o tputclear, que vai limpar o nosso console. A gente tem nossa frase aí de introdução. Vamos imprimir esse cara aí. Só para dar um tchan na tela. E agora a gente vai começar a utilizar o nosso text-to-speech. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada TTS, tá? Vou chamar aqui nossa biblioteca GTTS, onde eu vou passar como parâmetro o welcome, certo? E o nosso lang é igual a pt. O que isso quer dizer? A nossa biblioteca GTTS, ela dá suporte a algumas línguas, tá? O padrão é o US, que é o padrão americano, e eu tô passando como parâmetro aqui o PT, para ele poder identificar aí a nossa língua portuguesa e ter uma dicção mais condizente ao que a gente estiver digitando aí, tá? Esse exemplo que a gente vai fazer é um exemplo em português, diferente daqueles exemplos que a gente encontra aí no YouTube em inglês. Eu quero criar alguma coisa mais direcionada aqui à nossa comunidade. Então, eu vou utilizar aqui a linguagem
a língua PTBR, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar ainda a minha variável TTS, concatenando ele com o método save, eu vou direcionar ele para o nosso typed speech file, que é o nosso arquivo MP3 que eu especifiquei aqui, ok? Vou inicializar aqui o nosso mixer, tá ok? Vou inicializar o nosso método mixer para que ele possa fazer o play aí desse documento. Eu vou inicializar esse documento propriamente dito. Então, eu vou carregar aqui o documento. E depois eu vou utilizar o nosso método play. Perfeito? Ok. Feito isso, eu vou criar uma rotina muito simples, uma rotina utilizando um while que vai ficar esperando um comando. Esse comando vai ficar em loop enquanto esse loop for verdadeiro, ele vai estar rodando aí em loop, certo? Então, vamos lá, vamos criar aqui um while, eu vou colocar ele como parâmetro enquanto ele for verdadeiro. Eu estou dando um print aqui, só para a gente separar, dar um espaço ali dentro do nosso promptzinho aí de comando. Vou chamar aqui uma variável str, onde vai receber um input. Vamos colocar aqui o que deseja que eu fale. Ou melhor, o que deseja que eu repita. Certo? Vamos colocar aqui a nossa variável GTTS, onde o GTTS vai receber como parâmetro a nossa string e vou passar aqui nosso tão famoso lang PTBR. Perfeito. Assim como lá em cima, eu vou colocar aqui uma variável só para a gente imprimir o que ele está dizendo. Repetindo. Vou passar aqui a nossa variável string, que é o que vai receber o nosso input, tá? Mesmo processo. Vamos lá. TTS save. Vou salvar esse cara no typed speech file, que é aqui o nosso arquivo MP3. Ok. Vou inicializar o nosso mixer, assim como eu fiz ali em cima. Vamos inicializar o nosso documento. Perfeito. Inicializamos o nosso documento, carregamos ele. Vamos agora entrar com o comando de play e depois, só para dar uma perfumaria, vou dar um outro print para ele dar um espacinho ali entre os comandos, certo? Vamos rodar esse cara aí para a gente fazer um teste. Eu tenho aqui já meu documento, o ttepsilonpi. Vou usar o Python 3. Vamos lá, você digita e eu falo. Vamos lá. O que a gente vai colocar para ela dizer? Espero que todos estejam gostando deste vídeo.
E se não curtirem, podem reclamar. O que eu preciso é do seu feedback, certo? Então, eu estou passando aqui uma string, tá? Para o nosso input, que está aqui, ok? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa string aqui, tá? Vai utilizar a nossa lib GTTS com o nosso parâmetro langpt, para ele utilizar a decodificação aqui em português, certo? Depois ele vai dar um print nisso aqui que a gente digitou, vai salvar o nosso documento em MP3 e aí já entra o processo do mixer que vai simplesmente dar um play dentro dessa string. Espero que todos estejam gostando deste vídeo. E se não curtirem, podem reclamar. O que eu preciso é do seu feedback. Certo? É um exemplo muito simples, sem a utilização aí de nenhuma biblioteca externa. A ideia desse vídeo, na verdade, é a gente começar um processo onde a gente vai ter um algoritmo para poder ler uma string. A gente vai ler uma determinada string e ele vai simplesmente dar um play, ele simplesmente vai falar. Aonde que eu quero chegar nisso? A ideia disso é a gente criar uma assistente pessoal 100% sem a necessidade de nenhuma API externa. A gente vai estar utilizando única e exclusivamente Python, com as bibliotecas do Python. Então a gente vai utilizar aqui o GTTS, que é o type to speech, né? E também a gente vai utilizar uma outra biblioteca no próximo vídeo. A gente vai utilizar uma biblioteca onde a gente vai fazer o Voice Recognition. O que a gente quer chegar nisso? A ideia aqui, no final dessa série de vídeos, é a gente criar uma assistente pessoal que também funcione offline, tá? Tem uma parte dela que a gente não vai ter como fazer, a gente vai ter que estar ligada na internet, que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer ele reconhecer o que a gente está dizendo, ele vai reconhecer a nossa voz, vai decodificar isso para um texto, vai pegar esse texto, usar a API do Wikipedia, vai trazer essas informações em texto e a partir daí o nosso script vai ler a resposta do que veio na nossa API. Tá? Então, vai ficar um exemplo bem bacana, eu acredito que vocês vão gostar. E qual que é o legal disso? Isso acaba dando ideia para a gente criar várias outras coisas legais, com hardware principalmente. Vamos ver se a gente consegue depois no final desse vídeo colocar isso dentro de um Raspberry e preparar um hardware com o Raspberry no qual a gente tenha algumas funcionalidades, no qual a gente consiga fazer algumas automações dentro desse Raspberry com esse código que a gente vai criar aqui, tá? Então acho que tem muita coisa para a gente criar. Isso aqui foi só um pontapé inicial, ele é bem básico, é um exemplinho bem básico, mas para que vocês possam treinar aí a utilização dessas bibliotecas dentro do Python. Tá ok? Então, para quem curtiu, preciso assim demais da sua ajuda para a gente dar continuidade dentro desse tipo de conteúdo. Para quem já me acompanha, eu sempre crio conteúdo para a internet. Eu venho ao longo desses anos criando muito conteúdo para o blog e pretendo começar a utilizar esse tipo de formato para a gente poder trazer alguns exemplos mais hands-on para vocês, tá? Então, para quem quiser também assinar nosso canal para estar acompanhando aí os próximos vídeos, a nossa trajetória aqui do nosso assistente pessoal,
Vai ficar muito legal se você quiser contribuir. Ah, eu tenho conhecimento, eu acho que dá para a gente criar algumas coisas mais legais à vontade. O código-fonte está no GitHub. Se vocês quiserem customizar, é de vocês. Tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês. Se sentirem aí na vontade de dar um like, agradeço. Se quiserem fazer alguns comentários a respeito, vou ler todos os seus comentários. Prometo que vou fazer isso. E até a próxima. Até mais.